Dando continuidade aqui então à série de vídeos onde eu falo sobre transformadores em inversores de tensão off-grid. No vídeo anterior, que inclusive você encontra na descrição desse vídeo o link, eu mostro na prática a ligação deste transformador aqui ao inversor da Grovet de 5.000 watts que é utilizado em meu sistema off-grid. Esse é um transformador isolador que vai abaixar de 220 para 127. E é exatamente esses detalhes e diferenças de transformadores que você encontra no mercado para utilizar em seu sistema off-grid que eu vou abordar no vídeo de hoje. Você vai poder acompanhar em maiores detalhes, vai saber que existe transformador isolador, que existe autotransformador, transformador abaixador, que também você pode utilizar como transformador e isolador. Tenho 3 desses caras aqui ao fundo e o vídeo de hoje vai ser um pouco mais teórico, mas é de extrema importância você acompanhar até o final para você entender como que realmente funciona e tomar a melhor decisão em qual transformador escolher para utilizar no teu sistema off-grid, caso seja necessário, beleza? Vem comigo que eu tenho certeza absoluta que vai ser mais um vídeo que vai enriquecer o seu conhecimento fotovoltaico off-grid. Vamos lá! Bom, então agora chegou o momento de você ver realmente os transformadores como havia falado. Vou fazer algumas explicações aqui também, mostrando, apontando para eles, para que você possa entender um pouco melhor. Dá uma olhadinha no monstro que está aqui do meu lado aqui. Tem o seu irmão gêmeo aqui no chão também. São 2 transformadores abaixadores e isoladores também. Ele tem o papel de abaixar a tensão, no caso aqui de 220 para 120. Ele tem entrada monofásica e saída bifásica, o que quer dizer que eu posso entrar com 220 nele e sair 2 fases 120. Isso é muito bom, muito bacana e você vai entender o porquê. São transformadores também isoladores, o que quer dizer que a entrada dele é completamente isolada da saída, tá bom? Então, num caso como esse aqui, que ele tem um TEP central, TEP de 120 e outro TEP de 120, eu posso aterrar o TEP central para ter um zero absoluto sem ter nenhum contato com a entrada. Isso é muito bom também. Não vou entrar em muitos detalhes aprofundados sobre essas questões, mas é importante você saber que existe essa topologia de transformadores, tá? Antes de eu entrar em mais detalhes aqui dos transformadores como um todo, eu preciso explicar para você o porquê que eu vou utilizar esse transformador aqui. Você deve estar se perguntando, mas para que tudo isso, Eduardo? Por que você vai utilizar um transformador desse tipo aí no teu sistema com os Grovet? Que realmente um cara desse aqui vai ficar dedicado exclusivamente para o Grovet de 5.000 watts. O de 3.000 watts, que é o que está do lado de cá, vai ter a sua saída exclusiva em 220 volts. Já o de 5.000, eu vou utilizar a entrada 220 volts dele, aliás, a saída 220 volts dele na entrada desse transformador para sair com 127. Isso pelo fato de que eu tenho algumas cargas na minha residência que não são 220, elas não é 220 e também não é bivolt. Então isso me impossibilita de utilizar essas cargas com o Grovet. E como eu não quero ter um sistema secundário, como eu tenho hoje, tenho um sistema em 24 volts, algumas coisas ainda estão penduradas e sendo utilizadas nesse sistema. Mas eu não quero utilizar esse sistema para as coisas da residência. Quero concentrar tudo nos Grovet que estão aqui, que inclusive foram fornecidos como patrocínio pela Premium Solar. Você vai encontrar o link da Premium Solar neste vídeo aqui que você está acompanhando, tá? A Premium patrocinou esses inversores aqui para o canal, inclusive já está quase que na reta final para iniciar a segunda temporada, aliás, segunda assim, eu fiz assim, né? Assim, a segunda temporada do Desafio Solar Off-Grid. Mas retomando aqui, como eu quero manter tudo em um único sistema e não quero que minhas cargas fiquem em um sistema em 24, outro em 48, e o de 24 vai ser exclusivamente para testes, eu preciso de um transformador desse porte aqui. Aí você deve estar se perguntando, por que você não compra um desses que tem no Mercado Livre que é menor, Eduardo? Porque simplesmente esses que tem aí no Mercado Livre não foram feitos para trabalhar 24 horas direto. Eles vão esquentar demais, eles não são transformadores isoladores, eles são autotransformadores, eu já vou explicar para você sobre essa questão, tá? E é especificamente para utilizar
por pouco tempo, o que faz com que eles esquentam muito, tenham um consumo em vazio razoavelmente elevado e não seria bacana para o meu cenário aqui. Então, por esse motivo, eu não utilizo um cara como esse. Esse aqui é de 2000 VA. Mas ainda assim está abaixo do que eu preciso, né? 5000 VA ou 5000 watts. Então, por esse motivo, eu consegui dois transformadores desse tipo aqui. Tinha esses dois lá no local onde eu comprei, paguei um preço relativamente bom e um vai ficar apenas para teste. Agora eu vou explicar para vocês as diferenças exatamente entre cada um desses transformadores aqui. Vamos começar por esse pequenininho que está do lado aqui, ó. Esse daqui ele é um autotransformador, ou seja, a entrada dele não é isolada em relação à saída. Então os taps de entrada têm continuidade com os taps de saída. Então ele não é isolado. Dependendo do cenário, acaba não sendo tão vantajoso assim. Ele é um transformador pequeno, comporta aqui 2000 VA, mas como havia falado agora de pouco, não é para uso contínuo, ele vai esquentar muito e tem muita perda de rendimento. Claro, você pode ligar um ventilador para tentar mantê-lo refrigerado, mas eu particularmente, dependendo do cenário, não recomendo. A vantagem desses caras aqui é que eles custam barato. Você vai encontrar aí de 5.000, 7.000, 10.000 VA no Mercado Livre, na internet, a preços aí que vai variar entre 250, 300 a 400 reais mais ou menos. Eu acho que acha até abaixo de 200, viu? Se pesquisar aí. Mas eu particularmente não recomendo, dependendo do cenário que você pretender utilizar. Esse transformador, ele é tanto abaixador quanto elevador. Ou seja, você pode entrar com 220 e ter 110 na saída dele, ou 127. Esse daqui entra 220, sai, se eu não me engano, 120, tá? E você pode usar ao inverso também. De repente você tem um inversor de tensão off-grid com saída 127, precisa ligar uma carga em 220, você também pode usar esse cara aqui. Entrar 127 no lado de baixa tensão dele e ele vai fornecer para você 220. Por exemplo, aqui, ó, os condutores preto é ao lado 127, então eu posso entrar com 127 aqui, 120 e vou ter 220 aqui. Ou posso também fazer o contrário, entrar com 220 desse lado e abaixar para 127 aqui. Vindo para cá, agora nós temos esse grandão aqui do meio, esse monstrão aqui. A diferença, além, é claro, do tamanho e a potência, é que esse daqui tem algumas peculiaridades e diferenças em relação àquele. Primeiro de tudo, que esse daqui ele é um transformador isolador, ou seja, eu tenho aqui o primário dele, que vai entrar 220, e eu tenho o secundário, que vai sair 120 ou 110, dependendo da configuração que eu tiver no primário. Só que é completamente isolado a entrada da saída. Isso é muito utilizado na indústria, em locais onde você precisa isolar a rede interna da rede elétrica da concessionária. Ou seja, existe várias aplicações para ele e existe inúmeros benefícios, o que eu também não vou entrar em detalhes aqui, senão a aula também ficaria muito grande, tá? Agora a ideia principal é mostrar para você que tem essas diferenças, mostrar esses pontos e colocar para que você pesquise um pouco mais e vai mais a fundo. A outra diferença desse daqui é que ele tem aqui uma entrada bifásica, porém ele tem dois taps diferentes aqui. Ele tem um tap que é de 0 volt, né, no caso para ligar um neutro, se o meu 220 for neutro e fase, ou ligar fase 220. Então, se eu pegar aqui no A, vamos ver se a Isabela consegue mostrar aqui, ó, aqui em cima, depois eu vou deixar uma foto dessa placa para vocês verem também lá no site, tá? Mas se eu pegar aqui o tap A e o tap B e entrar com 220, eu tenho do lado de cá 3 taps de saída. Eu tenho o center tap, o D e o E. Então quer dizer que se eu entrar com 220 no A e no B, eu vou ter entre center tap e o tap D, eu tenho 120 volts, que é o que está dizendo na etiqueta pra gente. E entre o center tap e o tap E, eu vou ter 120 volts também. Isso é bacana que eu entro com um 220 monofásico e tenho uma saída bifásica aqui. Então, além dele isolar, eu tenho um center tap aqui, um neutro nele, e eu posso aterrar esse neutro para ter um zero absoluto, de uma maneira completamente isolada. Ou seja, são algumas aplicações. Se eu ligar no tap A e no tap C, eu vou ter no center tap na saída e no tap D 110 volts, ou no center tap e no tap E 110 volts. Isso é muito bacana, tá? Então não é porque ele tem 3
conexões aqui que ele é trifásico. Esse aqui é entrada monofásica 220, neutro e fase ou fase e fase. E saída bifásica 120 ou 110. Esse outro TEP que vocês estão vendo aqui é para que eu faça o aterramento da carcaça dele. Toda a carcaça metálica, toda a parte metálica, massa viva na eletricidade precisa ser aterrada, tá bom? Então essa é a grande diferença desse daqui para esse. Ele é de 12.000 VA, como eu já falei, e eu vou ter uma entrada monofásica 220 que vai sair do meu Grovat de 5.000 watts, vai entrar nele. E aí eu vou ter aqui uma saída central de neutro e 2 TEPs de 120. E aí eu já jogo direto no meu quadro, uma vez que todas as cargas que eu tenho em 127 volts não vai superar essa potência de 12.000 VA ou a potência de 5.000 watts do meu Grovat, tá? E se eu precisar também dentro da minha casa de alguma tomada em 220 volts, eu consigo utilizar no TEP E e no TEP D da saída dele. Ou seja, entrou monofásico aqui 220, isolou aqui 120, 120 e eu posso usar o TEP E e o TEP D para poder ter 240 volts aqui, o que vai me ajudar também dentro da residência caso eu precise. Então isso é muito interessante, ajuda bastante, com certeza absoluta vai ser muito útil. Mas você deve estar se perguntando nesse ponto, legal Eduardo, estou entendendo, muito bacana, mas cara, um monstro desse tamanho aí, de 12.000 VA, provavelmente ele vai ter uma demanda muito grande, aliás, uma demanda não, um consumo em vazio muito grande. E é aí que você se engana. Um transformador industrial como esse daqui, muito bem projetado, com lâminas de silício de altíssima pureza, de altíssima qualidade, um alumínio de altíssima pureza e altíssima qualidade, muito bem bobinado, você tem perdas muito pequenas. O consumo em vazio dele é de apenas 30 watts, ou seja, 12.000 VA e tem um consumo de 30 watts apenas. Não vou ter nenhum tipo de problema aí com perdas, não vai gastar muito mais a minha bateria. Claro, 30 watts a mais ligado 24 horas é um consumo a mais, eu tenho que considerar isso no meu projeto, no meu dimensionamento, tá? No entanto, não vai me atrapalhar em nada em relação ao benefício que ele vai trazer aqui para o meu laboratório, para a minha residência, para a minha instalação, tá bom? Então você que está pensando aí em adquirir um inversor híbrido, seja da Grovat, seja da Must, seja da Yasun ou a marca que for, em 220, mas está preocupado porque você tem algumas cargas em 127, esta é uma solução. Claro, uma solução como essa que está aqui no meu laboratório não custa barato, mas aí você vai ter que avaliar se é útil para a sua necessidade ou não. Você vai ter que fazer esse cálculo aí para ver o custo-benefício em relação a essa questão aqui, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês esse que está aqui do lado aqui, ó, esse outro menor aqui, mas que na verdade é pesado também. Esse daqui é um transformador da Moiler, quero mais uma vez agradecer aí o meu grande amigo Osmair, que é o eletrotécnico também que assina os projetos aqui da empresa, ele que fez a doação desse equipamento para ficar aqui no laboratório também. Esse daqui, ele é de 2.000 VA e ele é um transformador isolador apenas. Porém, ele tem alguns ajustes aqui. Eu vou entrar com 230 do lado de cá. O TEP de entrada, ou seja, o primário é completamente isolado do secundário. E eu posso ter aqui 0 e 230 ou mais ou menos 5% em relação a essa tensão. É muito utilizado também para isolar uma rede da outra e também para que eu faça algumas correções. Imagina que você tem aí algum dispositivo, algum equipamento, geralmente isso acontece muito em indústria, em hospitais, em clínicas, que você não pode ter variação na saída. E às vezes você consegue resolver com essa situação aqui, com um equipamento como esse. Então são para esses fins que servem os transformadores nesse cenário que está aqui. Transformador isolador, transformador abaixador, tá? Então chegamos ao final do segundo vídeo da série, onde eu abordo transformadores em inversores de tensão off-grid. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo da série. Esse vídeo foi bastante teórico, mas acredito que foi muito importante para você tomar a sua decisão. E no próximo e último vídeo desta série, eu vou mostrar com mais detalhes em bancada esses transformadores em funcionamento em modelos distintos de inversores. Inversores da Must, inversores convencionais, inclusive no inversor de tensão feito com módulo de som automotivo.
você vai acompanhar como que se comporta um transformador elevador num módulo de som automotivo sendo utilizado como inversor de tensão. Se chegou até esse ponto do vídeo e ainda não deixou aquele like bacana e compartilhou com mais pessoas, agora é o momento, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próxima dica ou próximos testes aqui do canal. Fui!